Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você, com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos, sejam bem-vindos novamente a um estudo de uma mensagem que sempre trazemos de esperança. E hoje, o programa Espírita Amor e Caridade, convidando a todos mais uma vez para fazermos uma reflexão em relação àquilo que se tanto prega, né? A maioria das religiões que buscam cada um a salvação. Então, nós vamos aqui hoje receber a nossa convidada, Isaura Hart, nossa amiga já de muito tempo, lá de Petrópolis, né? Militante aí firme no movimento espírita. Não é? Então, para nós é uma alegria muito grande tê-la aqui conosco no nosso programa, que agora em maio fez 9 anos no ar, né? Então, estamos aí já nessa labuta, aí, nesse trabalho, enfim. E agora, com a novidade este ano, que é da Speed Fiber, né? Que é essa TV de canal... não, é canal aberto, não deixa de ser. E agora ela estendeu para Petrópolis, Friburgo também. E o canal aí de Petrópolis, da Speed Fiber, é o 38.3. Olha aí, 38.3. Na distribuidora, né? De TV a cabo, Speed Fiber. Nova Friburgo é 39.4 e 14.2. E a transmissão é em HD, hein? E também em São José do Vale do Rio Preto, lá quem transmite o programa é a GSAT, canal 19. E temos outros municípios também esse ano aí participando. Então, aí um abraço aí para todos aqueles que acompanham o nosso programa, sejam aqui da cidade de Teresópolis, e também estamos aí distribuindo a nossa imagem e a nossa conversa também pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Então, hoje, né, o nosso tema, os que são espíritas já estão familiarizados com o tema. Os que não são espíritas, hoje, poderão ter oportunidade, né, de ouvir a nossa companheira e também, se houver alguma dúvida diante do esclarecimento nosso aqui, vocês podem enviar as perguntas, está aí, ó, pelo WhatsApp, não é? E, posteriormente, nós iremos responder, inclusive pelo chat também, tá? Então, agora, como já é de costume, né, de hábito nosso, sempre lemos uma página da obra Minuto de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para abrirmos aí o nosso programa, e, em seguida, fazemos uma prece para, assim, iniciarmos os comentários, né? O estudo do nosso tema de hoje. Então, a mensagem que nos coube hoje é de número 258. Seja na terra a pequenina chama que ilumina as trevas, em que jazem milhares de criaturas. Seja a água benéfica que dessedenta todos aqueles que atravessam o deserto da existência, sequiosos de carinho e amor. Seja o alimento dos que nos procuram, famintos de compreensão e de incentivo. Procure servir e amar, para ter a alegria de haver passado na Terra, distribuindo benefícios a todas as criaturas. E assim, pertinente ao nosso tema de hoje, mensagem 258,
da obra aqui citada. E agora, meus amigos e irmãos, eu convido a todos que estejam sintonizados conosco neste momento, que possamos todos elevar nossos pensamentos a Jesus, o meigo rabi da Galileia, sol espiritual de todas as almas aqui encarnadas e desencarnadas, o pastor divino, que nos legou o seu evangelho de luz, o seu evangelho libertador, para aqueles que o buscam em espírito e verdade. E mais uma vez aqui nos encontramos debruçados justamente no seu evangelho, para nos alimentar, para que a nossa fé seja sustentada, abastecida por esses ensinamentos enriquecedores e libertadores da alma, ainda escravizada pelos vícios e maus hábitos. Que possamos, assim, termos juntos o aproveitamento do estudo, que com certeza a nossa irmã irá fazer aqui para nós, e todos nós temos a oportunidade também de participar. E assim, sob as bênçãos de Jesus, damos iniciado o nosso programa Espírita Amor e Caridade de hoje. E o tema já foi passado aí durante a semana, né? Nós fizemos aí um trocadilhozinho, né? Da máxima espírita, que dentro da caridade há salvação. E nós sabemos que fora dela não há salvação. Não é, minha amiga? Eu também, devido a este ano, Isaura, nós estamos aí enviando a imagem, o som, né? O programa para essas cidades que não participavam, que, a princípio, o programa, há 9 anos atrás, ele foi criado exclusivamente para a televisão local aqui de Teresópolis. Mas, devido à pandemia, à dificuldade da gente se reunir em lugar fechado para fazer a gravação, né? Aí recorremos aí à evolução, né? A informática aí, né? E aí, através da internet, nós passamos a fazer praticamente ele ao vivo. Muito bem. Então, mas muitas pessoas, o diretor da televisão, da TV, é que, devido a isso, muitas pessoas, apesar do programa estar 9 anos no ar, está acessando o programa pela primeira vez, não é? Nessas cidades, ou mesmo aqui em Teresópolis. Então, nós preparamos um texto, porque aquelas pessoas que já ouviram falar da doutrina espírita, ouviram falar, mas não sabem bem o que ela trata, do que ela, da sua filosofia básica, né? Dos seus ensinamentos, nós criamos aqui um textozinho muito curto para as pessoas terem uma ideia do que trata a doutrina espírita. Então, o espiritismo ele foi codificado na França pelo acadêmico Allan Kardec no século XIX. O espiritismo ele está afincado nos ensinos de Jesus Cristo, na chamada terceira revelação. É uma doutrina sem ritos nem dogmas. Não prescreve a infalibilidade nem hierarquia entre seus membros. A doutrina espírita é uma filosofia de bem viver. Seus fundamentos estão alicerçados na ciência, na filosofia e na religião. Acolhe o conhecimento e o progresso, valorizando o comportamento social e moral, na unidade indissolúvel entre corpo e espírito. Preconiza o cuidar de si, na mesma dependência do cuidar do outro, e que fora da caridade não há salvação, é o nosso tema de hoje, né? E assim, queridos irmãos, amigos, passo agora a palavra à nossa querida amiga de hoje, a nossa colaboradora, né, Isaura Hartz. É com você, Isaura. É contigo. Pode... A palavra está com você. Tá bom? Muito obrigada, Juarez, pelo convite. A Janaína foi intermediária. Muito obrigada, Janaína, Juarez, todos os nossos irmãos da SEAC e a todos os espíritas de Teresópolis, né? De Guapimirim, de São José do Vale do Rio Preto e de Petrópolis, agora em Friburgo. Então, eu fico
muito feliz que essa emissora esteja se expandindo, né? Porque se expandindo vai levando muitas coisas boas adiante para os outros municípios. Então, muito obrigada, eu agradeço imensamente. Para mim, gostaria... a internet parece que está falhando um pouquinho, né? Está picotando um pouquinho, mas ela vai... de dar... Ela vai se regularizar, se Deus quiser. Vai Eu gostaria estabilizar, muito de estar dando as boas-vindas àqueles que estejam ouvindo pela primeira vez. É isso mesmo. Não é? Nós precisamos agradecer àqueles que sintonizar conosco, que seja a primeira vez de muitas, e que essa explicação que o nosso irmão Juarez deu sobre a doutrina espírita fique bem clara para todos eles, porque eu tenho certeza que vão estar muito felizes e consolados ouvindo os ensinamentos que essa doutrina nos traz. Agradecemos também à emissora, aos funcionários da emissora, que estão aí atentos, nos dirigindo. E o tema de hoje, falando sobre dentro da caridade há salvação, porque nós sabemos que o lema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E eu também gostei muito desse trocadilho, dentro da caridade há salvação. Se fora não há salvação. Se estiver fora, é porque é dentro que tem que haver a salvação. Então, nós vamos ver que, desde o início da humanidade, né, quando o planeta Terra começou a ser habitado, sob a direção do nosso amado Mestre Jesus, que foi o governador espiritual desse planeta, para isso, é muito importante que conheçamos a obra A Caminho da Luz de Emmanuel, através de Chico Xavier, que nos fala acerca dessa formação, de toda a organização, do planejamento do nosso globo. Então, nós vamos ver que sempre vieram os emissários à Terra, isto é, os espíritos evoluídos, incumbidos de trazer ao globo as novidades, os ensinamentos que a humanidade estivesse necessitando e que, pelo menos, parte da humanidade estivesse preparada para receber, já que nem todos estiveram sempre preparados para receber todas as verdades. Mas um grupo é preparado e esse grupo vai conseguindo, com aqueles ensinamentos, ir multiplicando as consolações, as verdades, e os ensinamentos vão sendo passados adiante. E isso aconteceu, por exemplo, 600 anos antes de Cristo, chegou à Terra um missionário do Cristo também, chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama é o conhecido Buda, que é um espírito evoluído, não é? Um espírito que veio à Terra trazer ensinamentos novos para aquela época. E ele já dizia que tudo começa no pensamento. Como emissário do Cristo, ele já dizia que tudo começa no pensamento, que o pensamento vai se transformar em ação, não é? Que essa ação vai sendo transformada em um hábito, se ela for repetida. E esse hábito vai formar o caráter do ser humano. Então, se nós pararmos para pensar, isso tem ligação com Emmanuel, quando Emmanuel diz assim, que nós, com a nossa disciplina, que a disciplina antecede a espontaneidade.
O que seria essa disciplina? Essa disciplina é o pensamento que se vai criar a vontade. A pessoa deseja fazer alguma coisa, tem o pensamento. Primeiro passa pelo pensamento, eu vou fazer tal coisa. Então, quando ela se envolve com aquele pensamento, cria vontade dentro dela. E dessa vontade, se ela for continuando ali, vai criar o hábito de fazer aquilo. E quando ela está atuando sem nem perceber, fazendo naturalmente tendo aquela atitude. E aquela atitude, com o passar do tempo, vai ser o caráter da pessoa. Ainda hoje cedo, aqui em Petrópolis, nós sepultamos o corpo de um dos nossos irmãos que esteve durante 15 anos fazendo um estudo comigo, lá na UMEP, né? Na União Municipal Espírita de Petrópolis. Por quê? Ele começou um livro, aí terminava aquele, continuava outro. Quando eu vi, ele já tem um pouco mais de 15 anos. Aí eu até falei para ele, meu filho, muda, porque tem muitos outros coordenadores. Não, mas é que os livros que você começa, eu tenho interesse, aí continuo. Eu falei, você já deve estar cansado de mim. Mas ele ficou nesse grupo durante mais ou menos uns 16 anos, sem exagero. E ele hoje foi sepultado, depois de um sofrimento muito grande, com uma doença, há vários meses, né? Mas ele para mim, ele sempre foi um exemplo. Por quê? Foi um exemplo típico disso que eu estou falando aqui. Ele era um homem comum, trabalhador, tinha tido a sua primeira esposa, teve a segunda, e teve lá seus filhos. Mas ele era uma pessoa de um caráter muito explosivo e era uma pessoa que gostava muito de ingerir o álcool e também fumava muito. Então, fumava 2 carteiras por dia e bebia muito. Ele, quando não estava no trabalho, ele estava bebendo. Então, um belo dia, ele disse que acordou cedo e pensou assim: hoje eu vou mudar a minha vida. Olha o pensamento. Olha aí. Hoje eu mudo a minha vida. E aí, quando ele resolveu, naquele momento, mudar a vida, ele pensou assim: eu vou começar a procurar uma religião. Aí foi a uma, não vou citar nomes, porque não interessa, não é? Foi a uma, ficou lá umas 2 ou 3 semanas, não se sentiu bem. Foi a outra, 2 ou 3 semanas, não se sentiu bem. E, enquanto isso, ele disse que colocava a garrafa da bebida em casa, fechada, e a carteira de cigarro também, as 2 coisas ao mesmo tempo, o que é muito difícil, né? Desafio. Ele botava a garrafa e colocava o cigarro. Não é? É muito difícil, foi um desafio assim, quase que intransponível, por isso que ele é um grande exemplo para mim. Aí ele disse que chegava em casa, olhava para a garrafa e dizia assim: você não vai me vencer. Olhava para a carteira de cigarro com aquela vontade de fumar, não vai me vencer. E foi lutando. Aí, um dia, ele pegou, no tempo ainda do catálogo telefônico, ele pegou o catálogo telefônico. Eu lembro quando isso aconteceu, porque procurou o telefone e procurou Centro Espírita, olhou União Municipal Espírita de Petrópolis e ligou para lá. Ligou e falou assim: qual é o horário da reunião aí? Aí disseram o horário. Ele foi. Chegou lá, ele ficou encantado na reunião pública, ele ficou encantado. Só que ele não tinha noção. Quando o orador estava lá falando, ele aparteou o orador no meio da palestra para fazer pergunta, não esperou nem terminar, ele não tinha noção de como era. Mas então, o que aconteceu com ele? A partir dali, ele entrou numa euforia,
numa alegria, e ele não saía da UMEP, era toda reunião pública ele estava lá, toda reunião pública. Começaram os estudos, ele se matriculou logo no ESD para fazer o ESD. A coordenadora, na época, falou para mim assim, eu estou ficando quase louca com ele de tanta pergunta que ele me faz. E isso era o quê? A vontade dele, o pensamento gerou aquela vontade, ele virou uma ação. E com isso ele estava vencendo, ele não fumou e não bebeu nesse período todo. E aí já foi criando um outro homem, foi virando aquela ação repetida, começou a criar o hábito, não é? Sim. E aí, daquele hábito, ele já moldou o seu caráter. Com o tempo, ele moldou o seu caráter. É a disciplina antecedendo a espontaneidade de Emmanuel, que nós vamos sendo disciplinados e daqui a pouco a gente já faz aquilo espontaneamente, porque já moldou o nosso caráter, nós conseguimos já ser outra pessoa quando nos dispusemos mesmo, não é? Então, foi o que aconteceu com o nosso querido irmão, vou citar o nome dele porque merece, o nosso irmão Márcio Félix, que hoje foi sepultado. O corpo, mas que ele, eu tenho certeza, está bem vivo. Então, o que aconteceu? É um grande exemplo. Jesus veio ensinar isso, não é? Nos desafiando também. Jesus nos desafiava o tempo todo. Quando ele dizia assim, amai os vossos inimigos. Olha que desafio. É um desafio. Olha que desafio, amar os inimigos. Aquele outro que diz, aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Que desafio! Aquele que quer se mostrar mais, que quer ser o que mais apareça, que seja aquele que lave os pés dos nossos companheiros. Que desafio! A tarefa do Cristo, tudo para nós é um grande desafio, porque nós ainda somos espíritos que estamos num patamar tão cá embaixo da escada evolutiva, que para nós esse subir um degrauzinho é sacrifício demais. E, no entanto, isso é porque nós ainda não conhecemos o nosso potencial. Nós não conhecemos tudo aquilo que nós temos dentro de nós e que somos capazes de vencer. Principalmente quando nós estamos temos sob o nosso poder, não é? Nas nossas mãos, a obra kardeciana, a obra espírita, quando nós temos em nosso coração todo esse conhecimento de amor refletido à luz da razão, nós somos capazes de tudo. Nós somos esse nosso irmão que não conhecia nada de doutrina espírita, mas que um belo dia eu dizia a ele, você foi um Paulo de Tarso, que, com certeza, Jesus não se apresentou pessoalmente para você na estrada, mas a sua estrada de Damasco deve ter sido na madrugada, e você acordou com aquela decisão. Né? Você deve ter encontrado um espírito muito amoroso que te ama muito e que falou, olha, é agora, ou é agora ou nunca. Pois, aí Isaura, ele mudou ele radicalmente a vida dele. Né, Isaura? E hoje... ele não teve o que muitos de nós, às vezes, temos, só vontade. Ele teve força de vontade. Tem que imprimir essa força. Exatamente. Não é? Porque muitas vezes a pessoa diz, eu tenho vontade de parar desse vício, de seguir uma religião, seja ela qual for, não é só a doutrina espírita, não é? Mas ele fica só na vontade, ele não cria aquela força, aquela coragem realmente de vencer, de superar, não é isso? Porque são os desafios. É difícil.
É É difícil, difícil, a gente sabe é disso, muito né? difícil, mas ele teve exatamente isso, a força dentro dele, porque É essa verdade. força que o manteve ali conseguindo, porque às vezes a pessoa, por uns dias até consegue, mas um finalzinho de semana, um cigarrinho ou um É, golinho, e aí com isso é nunca consegue verdade. deixar Não totalmente, mas consegue ele por não, conta ele é, nunca mais abriu mão. perfeito. E Olha, então isso muito bom exemplo esse, muito bom. e é um exemplo que é tão importante que eu tinha até vontade de escrever um texto sobre isso, porque merece, Merece, sim. merece, porque Então, olha, realmente esse exemplo que tu nos trouxe hoje é extensível a todos os outros maus hábitos morais, outros vícios todos, morais. Todos, todos. é extensível a todos. A Não é? vontade A de gente, falar mal dos outros, não é? quando essa reforma íntima que a doutrina espírita nos trouxe, né, que é uma luta individual, íntima, né, de nós para conosco mesmo, essa briga interior que a gente precisa, né? Aliás, esse é o desafio que temos que nos impor a nós mesmos. A grande tarefa, né, como disse Paulo, você citou, é a gente combater o bom combate, que Isso, é o que o companheiro. Aliás, você falou para ele que ele era um Paulo de Tarso, realmente. Você, ele deve ter sido exemplifica bem, madrugada, porque não ele é? acordou com essa decisão, né? E Quem assim, dera nós ter um dia uma verdade. decisão dessa, né? Olha, e também assim, gente, é gente procurar fazer o bem, conforme ela falou inicialmente, citando Emmanuel, e a caridade é um exercício, não é? É um exercício. E aquilo aos poucos aquilo vai sendo assimilado, absorvido, que hoje a gente pode fazer até com um certo esforço. Aliás, eu tenho um exemplo aqui, que tudo é assim, precisamos começar. Isso é básico. Agora, normalmente, a gente está sempre adiando o começo ou o recomeço. Vamos botar assim, né? É Então, a verdade. gente está sempre adiando. Então, lá na nossa instituição também serve de exemplo, né? Nós temos lá vários companheiros que recebemos muito aí também na instituição, com certeza, doações de roupas, agasalhos, presentes. Todo ano nós temos bazar, né? Que esse dinheiro aí nós revertemos para o nosso trabalho social, né? Enfim. Então, lá, quando se faz ali a seleção, né, a peneira, que a gente chama, as roupas que vêm, a gente encontra a roupa rasgada, a roupa e tal, aquela situação. Aí teve uma Suja. companheira nossa, suja, aí teve uma companheira nossa, está vendo? Eu não sei como, né, essas pessoas podem ainda doar isso é uma falta. Aí eu falei, olha, você às vezes não sabe o esforço que essa pessoa fez para se desapegar a isso. Hoje, ela começou, ela deu o primeiro passo. Não é, Isaura? Grande Hoje ela verdade. deu uma roupa suja, uma roupa Ou rasgada, rasgada. mas tudo bem, mas começou. Amanhã depois ela já vai no armário dela, já vai tirar uma roupinha melhor, daqui a pouco ela está Vai comprando uma remendar roupa aquela que estava nova, rasgada. não é? Daqui a pouco ela está apadrinhando uma criança que, nossa, aí vai dar um kit completo. Assim é todos os valores que precisamos adquirir, morais, principalmente. Temos que começar. É a questão. Ontem falamos aqui da questão do perdão com o doutor José Henrique Rubinho, né, ao vivo aqui no nosso programa. Então, tudo. Como nós vamos aprender a perdoar? Perdoar. Temos que dar o primeiro passo. Não é? Então, a caridade é a mesma coisa. Aos poucos, a gente participar, né, de campanhas, e ajudando, e se doando. O importante mais é isso. A questão, quando a gente fala em caridade,
ela tem uma conotação muito ligada a só coisas materiais, a só, né? Ajuda material, alimentício. Exatamente. Isso faz falta, a gente sabe, há muita carência. Mas existe uma carência maior, do acolhimento moral. Esse que está faltando. Exatamente. Eu acho que está faltando muito também. A gente Muito. sabe que tem a carência material. E essa parte que eu gostaria que você, no segundo bloco, desenvolvesse um pouquinho para nós. Tá Não é bom. essa caridade moral, essa caridade de Eu acolhimento. estava caminhando para chegar exatamente aí. Não é isso? Então, nós vamos agora para o intervalo e retornando, é com você. Tá bom, querido? Tá ótimo, muito bom. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio, 322, no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando aí à nossa segunda parte do programa, retornando a palavra à nossa companheira Isaura, né? Que muitas vezes a pessoa, né, só foca muito o lado material, mas tem esse lado que é importantíssimo, não é isso, minha irmã? Nós estávamos falando acerca da mudança de hábitos, né? Em que a pessoa consegue, aos poucos, falamos da disciplina antecedendo a espontaneidade, e é aí que nós queremos chegar exatamente, porque a questão da caridade. A caridade, ela é muito mal interpretada por nós todos. Eu acredito até que por todas as religiões, inclusive a nossa, que tem como lema caridade, né? Inclusive a nossa. Porque nós, quando falamos em caridade, nós costumamos relacionar imediatamente com esmola, relacionar com a doação, que, como disse o nosso Juarez, ele falou muito acertadamente, a pessoa, às vezes, dá uma roupa rasgada, tira o fechecler, tira os botões para dar, não é? Esse botão eu posso aproveitar, e manda sem botão. Mas, no futuro, isso aí é a primeira atitude dela. Daqui a pouco, ela já vai até colocar lá um botãozinho melhor, vai colocar o fechecler e ela vai conseguir doar, porque ela vai trabalhar o íntimo dela. Mas, quando nós relacionamos a caridade à doação de alguma coisa material, nós precisamos lembrar daquela carta de Paulo aos Coríntios, né? Que ele dizia, não é? Aquela carta é uma carta muito bonita, que, infelizmente, eu não a tenho de cor, mas na primeira carta que ele escreveu, Paulo dizia assim: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos,
Se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa ou como o símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, isto é, da mediunidade, né? O conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, vejamos bem, toda a fé, a ponto de transportar montanhas, que são as dificuldades, né? Se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, quer dizer, eu doasse, ainda que entregasse meu corpo às chamas, como um sacrifício, como os cristãos faziam, né? Se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, eu já li isso, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Então, nós aqui estivemos vendo o sacrifício dos cristãos não foi brincadeira, não. Entregar o corpo aos leões no circo, ser queimado na fogueira, entregar todos os seus bens assim aos pobres, ele relaciona que isso não é caridade, porque a caridade é um processo muito íntimo, é algo que vem de dentro. A caridade, ela é um sentimento, porque eu posso entregar o pão a quem tinha e não está envolvido naquilo ali. Eu estou representando um papel, eu estou doando, mas eu não estou entregando no meu gesto de amor. A verdadeira caridade parte de mim aquele irmão. Eu não estou deixando um pedaço de mim com aquela criatura. Muitas vezes eu não dou nada, mas eu estou chegando junto e conversando. Eu estou fazendo uma caridade tão grande, ou muito maior do que aquele que chega e dá algo, dê algo de material. Então, a caridade, ela é algo tão, tão grandioso. Por isso que Kardec escolheu esse lema. Ela é algo tão grandioso que nós precisamos analisar muito a caridade na prática. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu acho que nós, os espíritas, precisamos teorizar, aprender muito, mas teorizar menos e ver os atos na prática, para a gente poder aprender com mais facilidade. Mas há um tempo atrás, foi durante a pandemia, eu acredito, ou foi pouco antes da pandemia, porque a nossa vida agora é assim, antes da pandemia e depois da pandemia. Ela marcou um ciclo, né? Ela marcou um ciclo. Mudou. Eu acho que foi pouco antes da pandemia, nós tivemos uma reportagem que foi até muito polêmica para muita gente. O doutor Drauzio Varela fez uma reportagem num presídio, lá acho que em São Paulo, e ele entrevistou um travesti que estava preso. Eu não sei se você lembra disso, Juarez. Eu lembro, repercutiu na imprensa. Um travesti que tinha... parece que... Ele entrevistou aquele travesti, e o travesti assim, muito sem graça o tempo todo. E o doutor Drauzio, muito carinhoso, tratando com muito respeito, não tocou no crime que ele havia cometido, porque nós sabemos que todos depois souberam, foi um crime muito bárbaro que ele cometeu, mas ele está ali já há muitos anos naquela prisão, e ele estava assim, muito sofrido. E aí ele contou ao doutor Drauzio que ele nunca recebeu uma visita. Se eu não me engano, ele já tinha uns 12 anos de prisão. Ele falou que nunca recebeu uma visita. Aí o doutor Drauzio falou assim, e aí repetiu aquilo e falou assim, você está muito carente, não é? Aí ele fez sinal que sim, querendo chorar. Aí o doutor Drauzio falou assim, me dá aqui um abraço. E
num impulso, a gente vê que aquilo não estava combinado, né? Que o doutor Drauzio pegou aquele irmão e o abraçou, e terminou a entrevista naquele abraço muito grande, de carinho, no ímpeto de afeto. Aí aquilo foi muito criticado, muita gente falou: ninguém pensou na criança que ele matou, ninguém pensou na família, ele não pensou nisso, aquele abraço não tinha que ser. As pessoas falam o que querem, né? Cada um fala o que quer. Aí a gente fica pensando, que gesto de caridade foi aquele? Porque no Evangelho, tem lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade para com os criminosos. E, infelizmente, Juarez, até entre nós, os espíritas, que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, tem lá caridade com os criminosos. Sim. Então, a gente lembra de Adelino da Silveira, naquele livro Chico de Francisco, que pergunta ao Chico: Chico, quem é o criminoso? Chico respondeu assim: é qualquer um de nós que foi descoberto. É por isso que Jesus também, lá naquele episódio, né, da mulher adúltera, falou: quem tiver sem pecado. Exatamente, eu também lembrei desse episódio. Quando Jesus esteve diante da mulher adúltera, que ela foi levada, né, para ser apedrejada e morta, Jesus disse assim: quem estiver sem pecado, só falou isso, quer dizer. Só isso. Aí a gente fica pensando assim: quem somos nós? Isso aí é caridade. Estuprou, assassinou, vamos mandar matar. Eu já vi muito espírita ser a favor da pena de morte. Eu já vi. Então, a gente fica lembrando, tem uma oradora muito conhecida chamada Nádia do Couto Vale. Ela fala muito na Rádio Rio de Janeiro. E ela, uma vez, ela contou que, eu não vou citar o nome da pessoa, mas ela falou o nome na época, mas não me interessa dizer o nome. Ela falou numa palestra num centro, é diferente de falar na internet, né? Porque no centro não estava sendo filmado. Ela disse que um criminoso que tem aqui no Brasil, muito famoso, inclusive que está até hoje num presídio de segurança máxima, ela o conheceu quando ele era criança. Lá onde parece que ela trabalhava numa escola naquela época, próxima à casa dele. E acho que ele estudava na escola dela. O pai dele abandonou a família, a mãe passou um período, eu não lembro bem se a mãe desencarnou ou se a mãe também entrou pelo mundo e largou todo mundo. Ele era o maior da família, tinha uns 10 aninhos, e ele ficou cuidando de 3 irmãozinhos menores que ele. E ele dava banho, recolhia comida na vizinhança para dar aos irmãos, e ele comia. Ele levava os irmãos para a escola, e ele ficava na escola também, voltava. Ele ficou sozinho. Naquela época, não tinha esse negócio de conselho tutelar, a vizinhança considerou aquilo numa favela como coisa normal. A gente olha eles ali, vai tocando a vida. E aí ele caiu na mão dos traficantes, e dali ele cresceu. Hoje em dia ele é famosíssimo no crime, mas ela disse que o conheceu como uma criancinha muito responsável que cuidava dos irmãos. Aí a gente vai, imagina, nós, a sociedade, não foi responsável com ele de acolhê-los, de alguém, de pegar, ele é o que fizeram dele, não é? E ele também, com o instinto que ele já tinha, com certeza, junto com a revolta, se tornou esse bandido, não é verdade?
Aí a gente vai apontar o dedo. A gente não Olha, sabe a o história. exemplo, né, Isaura? O Jesus é o exemplo. Ele sempre condenou o pecado, mas sempre acolheu o pecador. Exatamente. O É isso que próprio, nós não podemos ver. no momento dele na cruz, o bandido que estava ao lado dele, que era o bom ladrão, o que ele disse? Não é? Ainda E hoje outra, estarás comigo no reino dos céus, não é? e ali demonstra, né, nesse episódio, nessa passagem também, né, do arrependimento desse que é chamado Dimas, né, o bom ladrão, não é? Bom ladrão. Porque ele ali se arrepende. Ele falou, não, eu mereço estar aqui. Já é um Mas o senhor não, arrependimento. né? Olha, nós vamos agora para o nosso segundo. Vamos agora para o nosso segundo e último intervalo, retornando aí para a nossa parte final do programa. Está muito bom, então. Ótimo. Restaurante Tempero da Serra Self-Service. Cardápio variado todos os dias. Massas nas quartas, quintas e sábados feijoada e nas sextas peixe. E ainda salada com produtos do dia. E aquela sobremesa. Deguste em espaço amplo e aconchegante. Ou monte a sua quentinha especial para a viagem. Venha e traga sua família. Rua José do Patrocínio 322 no Perpétuo. Restaurante Tempero da Serra. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis. Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios e açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados, padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, queridos amigos, estamos caminhando aí agora para a nossa segunda e última parte do programa, com uns 10 aí minutos, né? Aproximadamente. Então, todos nós queremos ser felizes. Então, nós trouxemos esse tema para a nossa reflexão, porque é a felicidade suprema. Não é essa felicidade efêmera que nós, às vezes, confundimos com prazer. Prazer é uma coisa. Felicidade é aquela que permanece para sempre. Então, é essa felicidade suprema, é uma ambição de todos nós. Mas ela precisa de uma chave de acesso para conquistarmos essa felicidade. E a caridade, minha gente, é essa chave de acesso. É por isso que trouxemos esse tema e também ressaltando, conforme agora há pouco a nossa companheira falou, o ensinamento de Jesus do amor ao próximo, como a nós mesmos. Esse mandamento de Jesus sempre terá um significado. O significado dele é único. É a caridade que temos que ter com o próximo. Então, é para a gente repensar a mensagem de Jesus que está aí, sendo divulgada, né, por todas as mídias, mas refletir, porque para nós espíritas e trazida pelas entidades soberanas nessa escala espiritual, nos mostrou não outros caminhos, mas um único. É esse do bem, da prática do bem, do auxiliar ao próximo na medida possível, do que pudermos fazer.
E outra, com viés, importantíssimo, sem nenhum outro interesse que envolva esse trabalho de amor ao próximo, que é a caridade. Não é? Olha, então eu vou retornar a palavra à nossa companheira. Nós temos aí, Isaura, 10 minutos. Ela vai dar encaminhamento, né, aí, as suas considerações finais, e vou também já encarregá-la de fazer no finalzinho aí a nossa prece, né, de encerramento do programa de hoje. É com Muito você, bem. então. Agradeço, Juarez. Eu estava lembrando a caridade para com os criminosos, de forma alguma é dizer que o criminoso está certo, que a gente tem que passar a mão, não é isso. Mas torcer para que, dentro do Brasil e nos outros países do mundo, porque nós sabemos que há países onde o sistema carcerário ainda é mais duro ainda que o do Brasil, mais duro que eu digo sofrido, né? Haja um sistema melhor, onde as pessoas possam sair de lá melhores do que quando entraram. É isso que a gente torce, para que ali eles sejam educados, amparados, conduzidos para serem homens de bem. É o sonho de todos nós. Mas que precisam repensar a vida deles, provavelmente, ter um momento deles, de um tempo, para aprenderem alguma coisa. Outra tipo de caridade que a gente, às vezes, não doa nada é dentro da nossa família. A família perfeita, eu não acredito que exista, porque dentro de uma família são os espíritos mais comprometidos no processo reencarnatório, que estão ali juntos. E então, nessa dificuldade, nós precisamos o tempo todo exercer a caridade. A verdadeira caridade não é dando dinheiro, não é dando roupa, dando coisa cara, passeio. É exercendo a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, como está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886. Qual o sentido da verdadeira caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se nós tivermos essa tríade, onde quer que nós estivermos, nós estaremos praticando a caridade. Então, a caridade dentro da família, no nosso local de trabalho, a caridade usando a afabilidade e a doçura, que está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec fez questão de colocar ali. A pessoa não é que vai ser piegas, aduladora, mas vai ser uma pessoa que trate o outro com toda educação, com toda consideração, com todo carinho. Vem uma pessoa, a gente para no sinal, vem um irmão nosso, bate no vidro oferecendo bala. Me ajuda com isso aqui. Se eu não puder ajudar ou não desejar, que pelo menos eu fale com a criatura. Meu filho, eu não posso agora, mas que você tenha um bom dia, que você fique com Deus. Ele vai se sentir importante ali aquela hora, porque você trocou uma palavra com ele. Não é, não quero, não, nem abro o vidro, não olho, a não ser que seja num lugar muito perigoso, que a gente também tem que se precaver, não é? Mas, se for numa cidade, principalmente onde nós moramos, que, graças a Deus, são cidades mais tranquilas, vamos desejar um bom dia. Se vamos a um comércio, somos bem atendidos pela pessoa que nos atendeu. Muitas vezes é um cliente enjoado, que pede tanta coisa, no final não leva nada. Escolhe, depois não leva nada. E a pessoa está ali com toda a atenção, mesmo que não dê muita atenção, a gente não sabe o drama que aquela criatura está vivendo. Vamos agradecer, vamos ser gentis, vamos desejar um bom dia de trabalho àquela pessoa. Isso é a maneira da afabilidade, da doçura na vida, porque nós precisamos adoçar mais a nossa vida e a vida do nosso próximo.
Isso é caridade, meus irmãos. Vamos tirar da nossa cabeça que caridade é só dar dinheiro. Isso é fácil. Isso é fácil. O difícil é você ser ofendido no trânsito e não revidar. É alguém fazer um sinal ou te insultar, dizer um palavrão e você não revidar, pedir a Deus por aquela criatura naquele momento com sinceridade. Isso é que é difícil. Então, essa é a caridade. Ninguém vai ver que você fez, mas Deus e os espíritos amigos estão vendo. E a emissão do carinho, a vibração vai chegar até aquele irmão que esteja naquele momento, naquela situação de violência. Então, a caridade, por exemplo, meus irmãos, com os homossexuais, quantas vezes, numa roda de conversa, a crítica, a zombaria, tanto homossexuais masculinos como os femininos, com que direito nós fazemos isso? Perfeito. Quem somos nós? Quem somos nós? Há casas espíritas, Juarez, infelizmente, que não aceitam. Por exemplo, um casal homossexual que frequente a casa, é convidado a se registrar. Isaura, uma parte. Eu acho que não entenderam nada da doutrina. Nada. E quando a oportunidade é dada, são grandes trabalhadores. Sim. São grandes trabalhadores. E os homossexuais, há esse cuidado. E os heterossexuais, que muitas vezes são promíscuos, são adúlteros, estão lá. Não é verdade? Então, meus irmãos, eu vim falar na prática. Vocês me perdoem, porque eu estou falando na prática. Porque eu acho que a gente tem que pegar Kardec e trazer para a prática. A mesma coisa é respeitar a religião dos outros. Essa religião faz assim, essa religião faz assado. Vamos respeitar todas as religiões. Elas são necessárias. Se estão praticando bem e se aqueles irmãos estão se sentindo felizes lá, que continuem lá, que prossigam, porque é o bem que nós queremos. Tem um presidente de centro espírita aqui em Petrópolis, que é um grande trabalhador espírita. Esses dias ele estava me falando. Meu filho mais velho foi criado na aula de evangelho. Hoje em dia ele é um profissional, é um engenheiro, é um profissional. E ele agora resolveu ir para o candomblé. E ele é candomblessista. Foi criado dentro do centro, mas ele se sente bem lá. Então, ele falou para mim que seja feliz lá, que seja um homem de bem lá. Qual o mal? Não é? Ele está lá fazendo bem. Então, ele se sente feliz lá. Vamos respeitar. É um homem adulto, já profissional, já escolheu a sua vida. Deixa. Não vamos criar atrito nem área de atrito por causa disso. Isso é caridade. Então, ele está dentro da caridade. O Pai está dentro da caridade. Ele entendeu a doutrina espírita. Exatamente. Então, a doutrina espírita é um farol que clareia. E clareia para frente. Não é? Eu vejo assim, clareia para a gente ir para frente, andando, iluminando tudo. Se é um farol, como é que eu vou ficar apegada a coisas que estão lá no passado, que era o preconceito, que era a ignorância, a morte, o duelo em praça pública? Eu não posso viver assim, não é? Porque eu tenho um farol na minha mão que está clareando para frente. E é o que Kardec ensinou. Vamos ler. Não vamos ler a página inteira, não. Vamos ler os parágrafos do Evangelho. Parágrafo. Em um parágrafo, ele diz tanta coisa que chega a chocar a gente, porque a nossa ignorância é grande demais, não é? Verdade. Eu não Muito sei se bom, ainda já amiga. está na hora.
Olha, então, já vou agradecer a sua presença aqui, estamos muito felizes pelas colocações maravilhosas, os exemplos que você trouxe na prática. É isso, caridade na prática. Na prática. Teorizar, aliás, eu costumo teorizar, nós já estamos teorizando há milênios, né? Agora chegou o momento de exemplificar, né, querida? É verdade. Minha amiga, nossa gratidão. E agora eu convido você para fazer a nossa prece, né? Já dando a nossa hora, de agradecimento por esses momentos aqui de estudo, né? E cada vez mais aprendendo um pouquinho, mas não ficar só no aprendizado, concentrar o conhecimento no cérebro. Temos que deixar ele escorrer para o coração e mãos à obra, como disse Jesus, né? Tomar da charrua e não olhar para trás. Não vamos nós. Não olhar, ir para frente. Para frente. Então é com você. Obrigada, Juarez, você sempre com a sua simpatia nos envolvendo em tanto carinho. Eu agradeço muito, agradeço a todos os irmãos envolvidos nesse programa, aqueles que estão atrás das câmeras, que sejam abençoados também. Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, nosso Mestre, quanto temos a agradecer, Senhor, por esta oportunidade que estamos tendo neste momento, de estarmos com tantos irmãos amorosos, de estarmos meditando, Senhor, em torno de um assunto que nos toca tanto ao coração e que nos fala de perto ao nosso dia a dia. Que sejamos bons instrumentos de trabalho, Senhor. Que sejamos criaturas sempre dispostas à prática dessa caridade, à prática do teu amor, amor que nos foi ensinado, mas que precisa ser vivido por nós. Que as tuas bênçãos caiam fartamente sobre todos os trabalhadores que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, sobre todos os lares, e que nós possamos, Senhor, nos despedir também na tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui.